Olá, tudo bem? Mais uma entrevista hoje com o empresário, nosso assessor de investimentos, Rogério Gutierrez, falando sobre investimentos. Você que está nos assistindo, esse é o Canal Plural, a TV comunitária de São José dos Campos. Mais uma entrevista então com mais um especialista que muito nos atende aqui com muito carinho. Tudo bom, Rogério? Tudo bom, Emerson? Bom dia. Bom dia, obrigado por nos atender, por gravar essa entrevista conosco, explicando um pouco sobre investimentos. Mas antes disso, Rogério, se apresenta para o espectador do canal Plural, né? Conta um pouquinho a tua história, como que você chegou até aqui. Tá. Legal, Emerson. Bom, eu trabalho no mercado financeiro desde 1989. Trabalhei 20 anos no Unibanco e depois da fusão do Unibanco com o Itaú, trabalhei mais 4 anos. Então, eu tenho uma experiência de 4 anos, de 24 anos no mercado financeiro, né? E os últimos anos eu fui diretor financeiro, diretor de operações do INSPER, que é uma escola de negócios aqui em São Paulo, né? Nos últimos 2 anos, eu me tornei sócio da FMB Investimentos. A FMB Investimentos é uma casa de assessoria de investimentos. Basicamente, a gente ajuda as pessoas físicas e as pessoas jurídicas nos seus investimentos, né? A FMB Investimentos tem uma parceria com a XP Investimentos, né? E nos últimos 2 anos, eu sou o assessor de investimentos, sou sócio do escritório e venho ajudando as pessoas a investirem melhor. Maravilha, muito bom. Então, obrigado, parabéns pela tua trajetória profissional, também com a parceria com uma grande empresa que é a XP, né? E a FMB, então, prestando assessoria às pessoas físicas e jurídicas para fazer a aplicação dos seus recursos. Rogério, nesse sentido, né? Falando sobre investimentos, quais são os tipos de investimentos que estão aí à disposição, em primeiro lugar, das pessoas físicas? Tá? Hoje, existem algumas classes de investimentos, né? O que eu chamo de classe de investimento? Então, a pessoa física hoje, ela consegue investir na renda fixa, tá? Ela consegue investir em fundos de investimento, né? Também consegue investir dentro da família de fundos de investimento em fundos de ações, fundos multimercados, fundos de renda fixa, fundos imobiliários, né? Ela também pode investir comprando ações e comprando debêntures de empresas privadas, né? Então, tem produtos que são isentos de imposto, né? As LCIs, LCAs, os CRAs, os CRIs, são todos produtos incentivados, né? Que o governo proporciona a isenção do imposto para incentivar a pessoa física, da mesma forma como ela é isenta na poupança. Hoje existem produtos que remuneram de uma forma melhor, né, sem pagar imposto, do que a poupança, entendeu? Então, como Perfeito. existem vários produtos de investimento, a participação e a presença de um assessor de investimentos é fundamental. Então, hoje a pessoa física ela encontra várias alternativas para investimentos, seja na renda fixa, que é mais conservador, ou na renda variável, né, ações ou fundo de ações, onde o risco é maior, mas no médio e longo prazo a tendência é ter um retorno melhor. A relação risco-retorno é mais vantajosa num fundo de ações. Perfeito. Então, quando a gente está conversando sobre investimento, é importante que o indivíduo, né, aí no caso falando das pessoas físicas, também entenda qual que é o seu perfil, porque cada tipo de investimento tem um perfil mais arrojado, mais conservador. Isso tem estágios. A pessoa começa a investir e vai ganhando depois
confiança, ou ela, quando é conservadora, ela tende a ser conservadora até o final aí da sua trajetória de investidor? Então, toda vez que uma pessoa física ela abre uma conta, né? No caso aqui da XP, é uma corretora de valores. Então, junto com o cadastro de abertura da conta pessoa física, ela preenche um perfil de risco, ela preenche um questionário, é um questionário rápido de 11 perguntas, né? Onde ela vai dando dicas, né? E respondendo qual é o perfil de risco dela. É o que a gente chama de suitability, né? Abrindo a conta e com o perfil de risco preenchido, né? Ela será classificada em 3 classes de perfil de risco. O conservador, né? Que basicamente é o que fica aplicando, investindo dinheiro na renda fixa. O moderado, que mescla um pouco de renda fixa e um pouco de ações, né? Fundos imobiliários também, né? E o agressivo, que é o investidor que já tem um conhecimento mais depurado do mercado financeiro e é onde grande parcela do seu investimento é aplicado no mercado mais agressivo. Então, são 3 tipos de investidor, né? O conservador, o moderado e o agressivo. E é obrigatório, quando ele abre a conta, ele preencher esse perfil. Tendo a conta aberta e o perfil definido, ele está apto, tá? Para entrar em contato comigo, que sou assessor de investimentos, e a gente monta uma proposta, né, uma carteira para diversificar os seus investimentos. Perfeito. Rogério, então, o indivíduo que quer fazer investimento, ele deve, então, buscar uma corretora, uma empresa especializada, tem que estar cadastrado e depois ele tem a assessoria, então, de um profissional como você, que vai ajudá-lo a ver os ovos, né? Em quais cestos colocam esses ovos. Eu queria te fazer uma pergunta para esclarecer para o nosso espectador. E qual é o valor que se fala hoje que se pode aplicar? Tem um valor mínimo, um valor máximo, enquanto pessoa física? Tá. Olha, não existe um valor mínimo, né? Existem fundos de investimento que com R$ 500, né, você já consegue investir num fundo de investimento renda fixa ou um fundo de investimento previdência, por exemplo, né, com R$ 500, né? CDBs a partir de R$ 1.000, né? Então, o investidor, né, que pequeno investidor, né, ele consegue ter essa diversificação dos investimentos, né? Esse modelo de investimento através de corretoras, né, através de plataforma aberta, é um novo modelo de investimento, né? É diferente do que investir o dinheiro nos bancos, né? Porque através de uma plataforma aberta, através de uma corretora, você consegue ter acesso a uma prateleira de produtos de investimento diversificada, ampla, que até então era oferecida só para os grandes clientes, né? Então, com R$ 500, com R$ 1.000, o investidor que abrir conta na XP, ele consegue ter acesso a bons produtos, né, com bons gestores de recursos. Perfeito. Nesse momento que a gente vive, então, né, que é de pandemia já por algum tempo, com muita perda de empregos, né, indústria, atividade industrial caindo e aí tendo que rescindir muitos contratos de trabalho. Muitos trabalhadores, então, saem do seu emprego com alguma indenização. O indivíduo que quer, então, investir esse dinheiro que saiu, né, do seu trabalho, qual que você hoje seria o fundo ou seria a linha de investimento, né? CDB, LCI, qual desses você acha que mais se adapta então a esse tipo de colaborador que perdeu o emprego nesse momento, recebeu uma indenização e não quer ver aí o seu dinheiro então virar pó? Emerson, infelizmente tem sido constante a procura dos investidores, né,
recém-saídos das empresas com indenizações para investir, né? É um momento delicado da pessoa, né? Onde a pessoa acabou perdendo a sustentação, né? E ele se vê com um bom volume de recursos na sua mão, né? Então, isso tem acontecido aí de março para cá, uma procura grande de pessoas que sofreram o processo de desligamento, né? E se encontram com dinheiro na mão. E ainda não sabe se vão procurar um novo emprego ou se vão para o caminho do empreendedorismo, né? Então, o que eu tenho orientado os meus clientes, né, que se encontram nessa situação, né? Quando a gente fala de investimento, eu costumo sempre olhar 3 pilares, né? A rentabilidade, né? A liquidez, né? O tempo que o investimento vai ficar durando, né? E a segurança, né? Eu costumo sempre priorizar liquidez, segurança e rentabilidade. Esses são os 3 pilares básicos de um investimento. Adicionalmente, né, eu não coloco como um pilar, mas eu coloco como um fator importante a diversificação, né? Então, para esses casos, geralmente, eu costumo oferecer a classe de renda fixa, tá? Pode ser um CDB, que é tributado, né? Ou pode ser uma LCI, uma LCA, que são operações isentas de imposto, né? Eu costumo oferecer, porque são operações mais conservadoras, né? Permite ao investidor segurança, né? Porque tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito também, esses títulos, né? Tanto o CDB como a LCI e a LCA, são protegidos até R$250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, geralmente, eu tenho oferecido esse tipo de investimento, né, para esses meus clientes. Por quê? Porque são investimentos que você coloca o dinheiro lá, o dinheiro vai ficar rendendo, você praticamente não tem o risco de crédito, porque você está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? E o investidor fica tranquilo e focado na procura da sua de uma nova recolocação profissional, né? Eu, como assessor de investimentos, o meu serviço é me preocupar com um fator que o investidor não quer se preocupar. Então, o que eu tenho oferecido nesse momento são fundos de renda fixas, CDB, LCI e LCA, né? Um outro caso, querem pegar o dinheiro dessa indenização e colocar em fundos de ações. Geralmente, a gente aceita essa sugestão, né? Só que a gente não coloca todos os ovos dentro de uma mesma cesta, né? Geralmente, do que ele aporta aqui na XP, a gente coloca de 10% a 20% em fundos de ações ou em ações, em operações mais arriscadas, né? E o restante a gente costuma colocar nos fundos de renda fixa, em CDB, LCI e LCA. Por quê? Porque a gente quer que ele realmente não se preocupe com essa parcela, com essa indenização. Essa indenização é um capital precioso dele que precisa ser preservado. Então, seria muita irresponsabilidade do assessor do investimento, né, colocar o dinheiro dele em aplicações mais arriscadas, que na hora que ele for precisar usar esses recursos, a aplicação talvez não esteja com o rendimento adequado. Tá bom. Explicando um pouquinho para o espectador, né, do canal Plural, o que vem a ser o LCI, o CDB, só para fazer essa pontuação, para deixar bem claro, né, o que é cada sigla dessa daí. Tá. O CDB, a LCI e a LCA, né, são produtos de renda fixa. Eles têm a mesma garantia que a poupança tem, ou seja, a poupança também é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito, da mesma forma que o CDB, né, a LCI e a LCA também são protegidas, ou seja, são produtos de renda fixa semelhante à poupança, com a mesma proteção. O CDB, né, como o próprio nome diz, é Certificado de Depósito Bancário. É um título, é um certificado que o banco emite, né? Ele emite por 6 meses, ele emite por 1 ano, ele emite por 1 mês, né? Tem vários prazos, né? Onde o investidor coloca, por exemplo, R$10 mil lá, né? E, de antemão, é definido uma taxa de remuneração.
Essa taxa pode ser uma taxa pré-fixada, né? Então, por exemplo, um CDB de um ano vai pagar 3% ao ano, né? Pode ser uma taxa pós-fixada, né? Indexado 100% do CDI, por exemplo, né? Pode ser uma taxa indexada à inflação mais uma taxa de juros reais. Então, existem CDBs que paga a variação da inflação do período, por exemplo, do período de um ano, ele paga o IPCA de um ano mais uma taxa de juros real, né? A LCI e a LCA também pode ser pós-fixada, pré-fixada ou indexada à inflação, da mesma forma que o CDB. Eles também podem ser produtos com vários tipos de remuneração. A diferença da LCI e LCA em relação ao CDB é que são produtos que são incentivados pelo governo federal. Então, quem investe numa LCI e numa LCA pode receber um rendimento pré-fixado, pode receber um rendimento pós-fixado ou indexado à inflação, só que o rendimento que ele for receber, ele não paga imposto de renda, né? Já o rendimento do CDB, ele paga o imposto de renda. LCI e LCA não paga. São investimentos conservadores, que se você leva até o vencimento, né, você vai receber a taxa combinada no início do investimento, entendeu? Ou seja, isso realmente é uma segurança, né? Que você não vai ter aí variações no meio do caminho, por isso é renda fixa e, portanto, fica mais controlado, com uma grande diferença que no LCI e no LCA, então, você não tem a tributação do imposto de renda, o que acontece no CDB. O imposto de renda não incide sobre o rendimento. Perfeito. Né? Você tem o principal mais o rendimento de um ano. Na LCI e na LCA, o imposto de renda não incide. Né? O CDB também, você tem o principal investido mais o rendimento. Sobre esse rendimento do CDB, você vai pagar o imposto de renda. Tá certo. Um outro imposto que sempre existe, né, nessas operações é o IOF. Uhum. Como é que fica o IOF? Ele também se aplica a esse tipo de letra, né? Ao LCI e o CDB, esse certificado, ou não? O IOF é um imposto que é cobrado nos 30 primeiros dias do investimento, né? E ele pode ser cobrado no CDB, na LCI, na LCA e também em fundos de investimento, né? Fundos de renda fixa, fundos de multimercados. Então, quem resgata 10 dias, 15 dias depois da aplicação, depois do investimento, vai pagar um IOF. Esse IOF, ele é decrescente. Se você resgata 2 dias depois, o IOF vai ser maior. Se você resgata 28 dias depois da data inicial do seu investimento, o IOF vai ser menor. Após 30 dias, a alíquota do IOF é zerada. Perfeito. Entendeu? É zerada. Então, é um imposto assim que incide sobre os resgates efetuados antes de 30 dias do investimento. Entendeu? Praticamente quase ninguém paga o IOF, porque geralmente o investidor ele costuma deixar o dinheiro dele pelo menos 30 dias investidos. Mas, se porventura ele precisar dos recursos antes de 30 dias, além do imposto de renda, né, ele também vai pagar o IOF, que é uma alíquota decrescente, maior nos primeiros dias e menor próximo do 30º dia. Muito bom, muito esclarecedor. Ou seja, quando você tem emergência e precisa do dinheiro, né, o quanto antes, normalmente sempre existe uma penalização, o que é normal em função de todo o trâmite que se tem, né? Você tinha uma programação, depois você quebra essa programação, sempre existe algum tipo de penalização, né? E de favorecimento para aqueles que então cumprem, né, os prazos, que aguardam, ou seja, na hora de investir o importante é o planejamento para ver o quanto tempo você pode ficar com aquele dinheiro lá, vamos dizer assim, capitalizando nesses títulos. Exatamente. O planejamento antes do processo de investimento é fundamental. Daí a importância de um assessor de investimentos, né? Vamos imaginar esse exemplo que a gente está usando aí da pessoa que
recentemente foi desligada da sua empresa, né? Vamos imaginar que ela recebeu R$100 mil de rescisão, né? O que a gente, lá no escritório, a gente costuma auxiliar essa pessoa? Dependendo do perfil de risco dela, vamos imaginar que ela seja um perfil de risco moderado, né? A gente pega esses 100 mil, coloca, por exemplo, 60%, 70% em renda fixa, né? Dentre esse renda fixa, a gente pode escolher CDB com liquidez diária, ou seja, onde você pode resgatar todo dia, né? Coloca um CDB de 6 meses, coloca um CDB de 1 ano, né? Os outros 30% a gente pode colocar 10% num fundo imobiliário, né? 10% num fundo de ações e 10% num fundo multimercado, né? Então, o planejamento, né? A proposta de carteira, o assessor de investimentos ajuda o investidor antes dele aplicar. Ele faz uma proposta de carteira, né? R$100 mil, 70% em renda fixa, 30% em produtos mais arriscados. Dentro desses 70%, ele coloca um pouco em CDB com liquidez diário, para uma eventual necessidade de liquidez, né? Então, existe um processo de planejamento antes do investimento. Montou a carteira, né? Executou a proposta de carteira, né? O assessor de investimento, ele acompanha mensalmente o assessor de investimentos, olha como a carteira está performando, se a carteira está indo com uma boa rentabilidade, eventualmente sugere a troca de um produto por um outro produto, né? Ou seja, o processo de investimento é planejamento, executa e depois a gente faz um monitoramento de como a carteira está performando. No meio do caminho, no meio desse processo de planejamento, execução e monitoramento, né, o cliente, eventualmente, ele precisa da liquidez, ele precisa do dinheiro dele para fazer frente aos gastos mensais ou algum outro tipo de realização de sonho que ele quer fazer. Daí o assessor também ajuda nesse processo de resgate também, de investimento. Perfeito, muito esclarecedor. Falando um pouquinho agora de um pouco mais de risco, né? Quando você vai para uma renda variável, então. Mesmo dentro da renda variável, você tem ali setores, né, que compõem aquela carteira que são mais tradicionais, conservadores e outros mais arrojados também. Como que você pode nos explicar um pouco esse contexto de renda variável? O mercado de ações, ele no Brasil ele ainda é bastante pequeno, né? Ultimamente está aumentando bastante, né? Até porque com uma taxa de juros, a Selic, a 2% ao ano, tem muita gente saindo da renda fixa, né? E assumindo mais risco nas suas carteiras, né? Colocando mais ações, né? O que a gente trabalha, né? Eu, como assessor de investimentos credenciado à XP, né? A XP ela é uma grande corretora de valores, né? E ela tem um departamento, né, que assessora os assessores de investimentos com sugestões de carteiras, né? Então, mensalmente, a XP ela divulga a carteira de top 10, top 10 das ações recomendadas pela XP. Geralmente, essas 10 ações são diversificadas, são alguns setores, geralmente tem setor financeiro, mineração, varejo, né? Varejo e consumo, indústria. Então, geralmente, quando um cliente deseja aplicar no mercado de ações, ou ele monta a própria carteira de ações dele, baseado na recomendação da XP, que todo mês muda, né? Tem meses que não muda nenhuma ação, mas geralmente uma ação ou outra ação entra e sai, né? Ou ele entra num fundo de ações. O que é um fundo de ações? Um fundo de ações é um condomínio de investidores, né, que terceirizam a gestão dos recursos
na mão de um administrador e de um gestor. O gestor geralmente é um profissional que trabalha com ações há muitos anos, conhece de perto as ações que estão no fundo de ações dele, geralmente ele está conversando com o diretor financeiro dessas empresas, né? Então, quando você decide pegar um pedaço da sua carteira, R$ 10.000, por exemplo, e colocar num fundo de ações, você está terceirizando, né? Está entregando para um terceiro, que é o administrador e gestor, a gestão desses R$ 10.000 na mão de um especialista que conhece muito bem o mercado acionário. E o que o fundo de ações faz? Basicamente, ele faz diversificação em alguns setores. Então, você tem duas possibilidades. Ou você monta a sua carteira de ações próprias. Emerson, quero ter Vale, quero ter Gerdau, quero ter lojas americanas, quero ter local web, quero ter Itaú, entendeu? Então, você pode, desse jeito, montar a sua carteira de ações, né? Ou você pega esses R$ 10.000 e coloca na mão de um fundo de ações. Muito bom. Ainda falando de renda variável, tem aqueles tipos de investidores aí que são os grafistas, os fundamentalistas, né? Puder categorizar um pouco essas pessoas, né, que atuam na bolsa, fazendo a distinção de cada uma delas? Geralmente, tá, por exemplo, a carteira recomendada da XP de ações, né, essas 10 ações, ela tem uma visão muito mais fundamentalista, né? O que é uma visão fundamentalista? É uma visão baseada em análise dos dados financeiros da empresa, né? Como é que a empresa está gerando o caixa dela, como é que o lucro líquido vem performando nos últimos anos, qual a perspectiva de faturamento para os próximos 3 ou 4 anos, que é o guidance, entendeu? Então, essa é a análise fundamentalista. A análise técnica, né, ela é baseada em gráfico. Geralmente, a análise técnica ela é mais adequada para o investidor de alta frequência, aquele que fica comprando e vendendo toda hora, todo dia, né? Baseado nas imagens do gráfico daquela ação, entendeu? Então, geralmente, as carteiras recomendadas das corretoras, dos bancos, ela usa mais análise fundamentalista, né? Enquanto que para os traders, né, para os investidores mais arriscados, que estão sempre acompanhando a bolsa, análise técnica é uma ferramenta adicional, né, para poder auxiliar o investidor no processo de tomada de decisão dele. Perfeito. Ainda nessas transações todas, falando de investimentos, nós temos também a taxa, né, de administração, de corretagem que se cobra em cima desses investimentos. Quando que se dá essa cobrança da taxa de administração, dependendo dos papéis, né? Então, boa pergunta, tá? Renda fixa, né? CDB, LCI, LCA, né? Debêntures, né? Que são títulos de renda fixa emitidos por empresas privadas, esses investimentos não têm taxa de administração, tá? Quando você compra um CDB, uma LCI, você não vai pagar a taxa de administração, né? Aonde que é cobrado a taxa de administração? A taxa de administração é cobrada nos fundos de investimento, tá? Por quê? Porque quando você decide investir, seja no fundo de renda fixa, num fundo de ações, ou num fundo imobiliário, né, num fundo multimercado, você e outros investidores, né, que estão formando um condomínio de investidores, estão utilizando o serviço do administrador e do gestor, né? Como é que o administrador e gestor são remunerados nesse processo? Justamente através da taxa de administração, tá? A taxa de administração, hoje, ela tem um peso muito grande, né, dentro da rentabilidade dos fundos, porque se a Selic está 2% ao ano, né, e você está num fundo que cobra 1% ao ano de taxa de administração,
50% ali é taxa de administração, entendeu? Então, um fundo DI com uma taxa de administração de 1% é um fundo muito caro, né? Então, quando você decide investir seu dinheiro na classe de investimentos, fundo de investimentos, seja renda fixa, multimercado, fundo de ações, é necessário previamente discutir com seu assessor de investimentos qual é o fundo que vai te proporcionar o melhor retorno, né? O melhor retorno com uma taxa de administração mais barata. Entendi. Bom, excelente. Rogério, nosso tempo passou tão rápido, já estamos aí com mais de 30 minutos. Eu preciso encerrar esse bloco, né? Encerrar essa entrevista por conta da nossa grade. Bom, eu quero já agradecer todos os esclarecimentos prestados, né, por você, Rogério. Também pedir para você reforçar, então, quem tem interesse, né, um investidor que tem interesse, como te contata, reforça os meios de comunicação contigo. Nós já temos aqui embaixo o seu telefone, né? Mas onde mais a gente pode te encontrar, o endereço da tua empresa? Então, agradeço a oportunidade de poder falar sobre investimentos, né? E coloco à disposição para outras oportunidades. O telespectador que tiver interesse em abrir uma conta na XP, peço que entre em contato comigo, né? Eu sou de São José dos Campos também, atualmente eu estou em São Paulo, eu moro em São Paulo, mas minha família, minha esposa, os pais da minha esposa são de São José dos Campos também, né? Me procure, quem tiver interesse em abrir uma conta na XP ou em qualquer outra corretora de valores, né? Eu, como assessor de investimentos, tenho o maior prazer em poder ajudar essa pessoa, né? Meu telefone, o DDD é 11, né? O telefone é 999480011, né? Meu escritório, né? Hoje eu estou trabalhando de casa em função da pandemia, né? Mas o meu escritório fica na Avenida Paulista, no número 1439, primeiro andar, sala 111, né? É uma boa oportunidade para quem estiver aqui em São Paulo, né? Para que venha conhecer as instalações da FMB. A FMB é um escritório que tem já 5 anos, né? A gente já tem R$ 1 bilhão sob gestão e já atendemos 1.500 clientes, né? A grande maioria pessoa física, né? Temos clientes pessoa jurídica, né? E a gente trabalha, além de trabalhar com investimentos, a gente trabalha com câmbio, né? Seguro de vida também, a gente negocia seguro de vida, né? E trabalha a questão de planejamento sucessório também, né? Então, nosso escritório, esse processo de investimento através da corretora é um novo processo de investimento. Com ele, você vai ter acesso a vários fundos de investimento, CDBs de vários bancos, né? Então, vai ser um prazer poder falar com seus telespectadores, atendê-los, né? E ajudar nesse processo aí de definição de uma carteira de investimentos num momento tão importante, onde a gente se vê aí de uma recessão muito grande, né? E com uma taxa de juros muito baixa. Perfeito. Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao espectador aqui da TV Comunitária de São José dos Campos, o canal Plural. Esta foi a entrevista, então, com o especialista, né, assessor em investimentos, Rogério Gutierrez. Nós agradecemos a tua audiência e, mais uma vez, obrigado. E voltamos, então, com as nossas programações no canal 3 da NET Claro. Você que tem assinatura da NET Claro pode sintonizar. Em breve também estaremos na Vivo Fibra. E não deixe de visitar a nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube e no Instagram. Participe da TV Comunitária de São José dos Campos, fazendo sugestão, dando recomendações e também, se você quer gravar um vídeo, mandar um recado para a população ou para as autoridades, fique à vontade. Muito obrigado, voltamos a seguir.